Então vamos trabalhar aí na nossa aula de hoje. Na aula de hoje o nosso assunto vai ser quadriláteros. O que você entende por quadriláteros? Quando você escuta essa palavra, você vai pensar no quê? Então, tá aí, quadriláteros. É uma figura de quantos lados? O que vem à sua mente? Então, nós temos que um quadrilátero é uma figura que possui quatro lados, ok? Então, se eu tenho uma figura que possui quatro lados, ela vai ser chamada de quadrilátero. O quadrilátero ele vai ser formado por quatro vértices, que vão ser esses pontinhos vermelhos aqui que eu estou representando, ok? E eu sempre vou dar nome para esses quatro pontos. Então, eu vou chamar aqui de vértice A, vértice B, vértice C e vértice D. Então, se é um quadrilátero, se é uma figura de quatro lados, ele vai possuir quatro vértices. E quem que são esses vértices? Esses vértices vão ser representados sempre por letra maiúscula do nosso alfabeto. Então eu vou ter aqui o vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D, ok? Esses quatro vértices, eles possuem, ou melhor, eles formam, ok? Vamos redesenhar aqui novamente. Então, esses quatro vértices, o vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D, ele forma os quatro lados, a ligação deles. Como assim, professor? Então, eu vou ter o lado AB, ok? Então, vamos colocar aqui ó, o lado AB, que está aí amarelo. Ó. Então, eu tenho o lado AB, depois eu tenho um lado BC, depois eu tenho um lado CD e depois eu tenho um lado AD, ok? Então, nós temos aí o lado AD. Então, ele possui quatro lados. Os lados AB, os lados BC, o lado CD e o lado AD. Na verdade, aqui ficaria um E. Vamos esquecer essa vírgula aqui. Ó. Então, lado AB, lado BC, lado CD e lado AD. Ok? Além dos quatro lados, nós vamos observar também que um quadrilátero ele possui quatro ângulos, ok? Então ele tem um lado AB, o lado BC, o lado CD e o lado AD. Dentro desses lados ele também forma os ângulos. Então eu vou ter aqui o ângulo interno A, interno que está dentro, o ângulo interno B, o ângulo interno C e o ângulo interno D. Então, como que eu vou representar estes ângulos? Então, os ângulos vão ser representados por ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. Ou seja, o quadrilátero ele possui quatro lados, quatro vértices e quatro ângulos, ok? Espero que vocês tenham compreendido até aqui essa primeira parte da aula, ok? Os quadriláteros, eles também são divididos em paralelogramos, trapézios, ok? E como que nós vamos trabalhar com isso? O que é um paralelogramo, professor? Então, quando eu penso num quadrilátero chamado de paralelogramo, então nós vamos ter aqui primeiro o paralelogramo.
Dentro do paralelogramo, nós vamos sempre pensar em figuras que possuem os 4 lados de 2 a 2 paralelos entre si. Por isso que vem a palavra paralelogramo. Quando eu penso na palavra paralelogramo, eu vou pensar aqui na palavra paralelo. O que são segmentos paralelos? São segmentos que não se cruzam. Então, dentro do paralelogramos, nós temos algumas figuras muito importantes que nós conhecemos. Vamos começar aqui com um paralelogramo. Vamos iniciar falando do retângulo. Observem que o meu retângulo, eu tenho aqui o retângulo, vou chamar de retângulo A, B, C e D. No retângulo A, B, C e D, observem que eu vou sempre ter aqui 4 ângulos, por se chamar de retângulo, de 90 graus, ok? Então, todo retângulo, ele possui 4 ângulos de 90 graus. E todo retângulo, ele também é um paralelogramo, ok? Então, observem que o meu paralelogramo, ou seja, este meu retângulo, ele tem o lado AB, esses 2 tracinhos quer dizer paralelo ao lado CD, ok? Então, isso quer dizer paralelo. E eu tenho que o lado BC é paralelo ao lado AD. Então, o que vocês vão observar aqui no retângulo? Dentro deste retângulo aqui, nós vamos observar o seguinte, que o lado AB é paralelo ao lado CD e que o lado BC é paralelo ao lado AD, ok? Então, esse é o primeiro paralelogramo que nós vamos estar vendo. Lembrando que todo retângulo vai ser um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo vai ser um retângulo. E já já a gente vai ver o porquê disso. Então, o próximo paralelogramo que nós vamos estar estudando aqui agora, também um paralelogramo muito conhecido por todos vocês, ok? Nós vamos chamar aqui esse paralelogramo de quadrado. O que diferencia o quadrado do retângulo? O quadrado ele possui 4 lados com a mesma medida. Então, nós vamos ter aqui a ideia de um quadrado. Então, eu tenho o quadrado A, B, C e D. Todo quadrado possui também 4 ângulos retos, ok? Esses 4 ângulos retos, eles são todos ângulos de 90 graus, ok? Por que ele é um paralelogramo? Bem na mesma ideia do retângulo. Porque o lado AB é paralelo ao lado CD, ok? E eu tenho que o lado BC é paralelo ao lado AD. Então, eu tenho que o lado, aqui nós vamos ter que o lado AB é paralelo ao lado CD. E que o lado BC, vou mudar a cor aqui. E que o lado BC, ele é paralelo ao lado AD, ok? Então, lembrem-se sempre disso. Outro paralelogramo que nós conhecemos também, ok? Que é o losango. O que o losango ele tem de especial? O losango é um quadrilátero que possui os 4 lados com a mesma medida, assim como o quadrado, porém ele não possui os 4 ângulos retos, ok? Então, o losango ele é um quadrilátero que ele tem os 4 lados iguais, porém não tem necessariamente os 4 ângulos
de 90 graus. Professor, então eu posso falar que o quadrado ele é um losango? Sim, o quadrado é um losango com 4 ângulos retos, mas nem todo losango vai ser um quadrado. E observem, por que ele é um paralelogramo? Na mesma ideia do quadrilátero. Vocês vão observar aqui nele que em todo losango eu vou ter que o lado AB ele é paralelo ao lado CD. E que o lado AD é paralelo ao lado CD. Então, essa figura é chamada de losango, ok? Então, nós temos aqui que o lado AB é paralelo ao lado CD. E que o lado BC, lembrando que esses dois tracinhos quer dizer paralelo, é paralelo ao lado AD, ok? Então, esses são os paralelogramos. Ah, professor, o senhor comentou sobre o retângulo e o paralelogramo. Sim, o retângulo, assim como o quadrado, obrigatoriamente tem que ter 4 ângulos de 90 graus. Eu posso ter também um paralelogramo, que necessariamente ele não precisa ter os 4 ângulos de 90 graus. Assim como o losango, eu posso ter um paralelogramo que necessariamente não vai ter o ângulo reto, ok? Que é o caso desse exemplo que eu coloquei para vocês. Então, eu teria aqui os lados A, B, C e D. Este é um paralelogramo e nós vamos observar que nesse paralelogramo, ok, nós vamos ter os lados AB paralelo ao lado CD. E depois eu vou ter o lado BC paralelo ao lado AD, ok? Então, partindo dessa ideia, nós vamos observar que ele é um paralelogramo porque o lado AB é paralelo, esses dois tracinhos quer dizer paralelo, ao lado DC, ok? E eu tenho que o lado BC é paralelo ao lado AD. Ok? Então, esse é o paralelogramo, chamado de paralelogramo ABCD. É um quadrilátero, 4 ângulos, 4 lados iguais, melhor, 4 lados. É um quadrilátero porque possui 4 lados, 2 a 2 paralelos entre si. Então, fixando, nós temos alguns tipos de paralelogramos. Então, dentro dos paralelogramos, nós vamos ter o quadrado, que é uma figura que possui os 4 lados com a mesma medida e 4 ângulos retos. Nós vamos ter o losango, que é uma figura que possui os 4 lados iguais, porém não necessariamente os 4 ângulos retos. Depois nós vamos ter o retângulo, que assim como o quadrado possui os 4 ângulos retos. E vamos ter também um paralelogramo, que necessariamente também não precisa ter aí os 4 ângulos retos. Eu posso afirmar que todo quadrado é um retângulo, porque ele possui 4 ângulos retos, mas nem todo retângulo vai ser um quadrado, porque o retângulo não tem os 4 lados com a mesma medida. Eu tenho aqui o losango, que possui os 4 lados com a mesma medida, porém não tem 4 ângulos retos. Então, todo losango, então nós vamos observar o seguinte, que todo losango, estou falando aqui, ó, todo losango, ele é chamado também de paralelogramo. Aí eu tenho que todo quadrado é um losango. Por quê? Para ser losango, a definição diz que tem que ter 4 lados com a mesma medida. Mas nem todo losango vai ser um quadrado,
Porque nem todo losango possui 4 ângulos retos. Assim como todo retângulo é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um retângulo. Por quê? Porque nem todo paralelogramo possui os 4 ângulos retos, ou seja, 4 ângulos de 90 graus. Também posso afirmar que todo quadrado é um retângulo, porque todo quadrado possui 4 ângulos de 90 graus. Ok? Vamos para a próxima parte da aula, então, para falarmos um pouquinho sobre o trapézio. Ok? O trapézio é uma figura que só possui 2 lados paralelos entre si. Então, nós vamos pensar aqui no trapézio. Quando eu penso no trapézio, eu vou pensar numa figura que só possui 2 lados paralelos entre si. Ele é um quadrilátero, porém ele só possui 2 lados paralelos entre si, ok? Então vamos imaginar aqui o primeiro trapézio, ó. Então esse trapézio aqui, vocês vão observar que eu tenho, vou chamar trapézio A, B, C e D. Lembrando que as letras podem ser diferentes. No trapézio, eu sempre vou ter no mínimo, ok? Eu sempre vou ter, na verdade, não, no mínimo, esqueça essa palavra, eu sempre vou ter 2 lados paralelos entre si. Então, observem que o lado AB, neste caso, ele é paralelo ao lado DC. Então, nesse trapézio, eu vou ter que o lado AB, ele é paralelo ao lado CD. Já os lados AD e os lados CD não são paralelos entre si. Então, vocês vão observar que o lado AD e o lado CD e o lado BC não são paralelos entre si. Esse trapézio que vocês estão vendo, ele também é chamado de trapézio retângulo, porque ele possui 2 ângulos de 90 graus, ok? Então, toda vez que eu tenho 2 ângulos de 90 graus aqui, é chamado de um trapézio retângulo. Outro tipo de trapézio que vocês vão observar também, que pode acontecer aí, que não necessariamente ele vai ter um ângulo de 90 graus. Então, eu posso pensar aqui nessa ideia aqui de trapézio, ó. Também é um trapézio. Observem que eu só vou ter, vamos chamar aqui de trapézio agora E, F, G, H. Então, no trapézio EFGH, então vamos chamar aqui então trapézio E, F, G, H. Nesse trapézio, observem que os lados E e F, eles são paralelos entre si. Então, eu tenho que os lados EF é paralelo ao lado GH. Porém, os lados EH e o lado GF, eles não são paralelos entre si. Então, ok? Se vocês forem observar, se eles fossem continuar, eles iriam se cruzar em algum momento. Então, no trapézio, ele só possui 2 lados paralelos, nada mais do que isso, ok? Então, eu espero que vocês tenham compreendido essa aula, espero que tenha ajudado a vocês a compreender o assunto. Qualquer coisa, dê um feedback aí no vídeo logo embaixo. E também podem estar me procurando aí no individual, quem for meu aluno, para poder tirar essas dúvidas, ok? Até a próxima aula, bons estudos para vocês!